Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu curtir aqui, se inscreva no canal, que isso colabora muito com o meu trabalho. E hoje a gente vai continuar a falar, na nossa série sobre o cérebro e o comportamento e a abordagem neurocognitiva comportamental. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura límbica, do cérebro límbico, que a gente havia começado a discutir há 2 vídeos atrás. Se você perdeu os outros vídeos dessa série, você pode clicar aqui nos links da descrição, que você vai encontrar o conteúdo que já foi produzido aqui. Nós estamos no terceiro vídeo agora. A estrutura límbica, também conhecida como o cérebro mamífero, na ideia do cérebro trino, ela pode ser separada em duas partes. Nós temos a parte paleolímbica e a parte neolímbica. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a paleolímbica e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a neolímbica. A neolímbica surge quando a gente percebe, na nossa história evolutiva, não enquanto seres humanos necessariamente, mas bem antes, no nosso ancestral comum com os mamíferos, de que a vida social, ela possui algumas vantagens evolutivas, Então, estar imerso dentro de um grupo confere vantagens na hora de deixar mais descendentes para as próximas gerações. Você pode conseguir recursos com mais facilidade, você tem a proteção, da vigilância dos outros membros do grupo, enfim. Uma série de motivos, de fatores fizeram com que esse tipo de comportamento de agregação social ele evoluísse, que ele fosse selecionado positivamente ao longo da história evolutiva. Só que da mesma forma que isso pode ter pontos positivos, também traz consigo algumas dificuldades que precisam ser lidadas. E o nosso cérebro possui então esses mecanismos para lidar com essas dificuldades da vida social. Uma dessas dificuldades acaba sendo o posicionamento de um indivíduo dentro de um grupo em relação aos outros. Esse posicionamento ele pode ser marcado por duas instâncias. Uma autoestima, uma confiança em si mesmo e nas suas próprias capacidades, ou também uma confiança diante dos outros membros daquele grupo. Isso a gente pode colocar em dois eixos, como vocês podem ver aqui na figura. No eixo X, digamos assim, na horizontal nós temos a confiança nos outros e no vertical nós temos a autoestima. Num dos extremos da autoestima, a gente tem a dominância e no outro a gente tem um comportamento, um posicionamento social de submissão. Enquanto no eixo da confiança nos outros, nós temos de um lado a marginalidade, marcada pela desconfiança total nos outros membros do grupo, e do outro extremo nós temos a axialidade, marcada por uma confiança exacerbada nos membros do grupo. Enquanto isso, no meio nós temos a assertividade, que seria a capacidade de equilibrar as coisas. Quando a gente fala em termos de dominância e de submissão, é ser capaz de dizer sim para as coisas que se quer e dizer não para as coisas que não se quer. Enquanto quando a gente fala de marginalidade e axialidade, é saber desconfiar, mas ao mesmo tempo também confiar naquilo que é plausível, avaliar bem as evidências que você tem a favor. Por quê? No extremo da marginalidade, a gente pode pensar nas teorias da conspiração. Aquele pessoal que é desconfiado de tudo, que acredita que os reptilianos eles dominam o mundo, que eles estão infiltrados no governo, são de seres que são metamorfos e se transformam, assumem a forma humana para nos governar. Então, isso é um extremo de desconfiança que a gente encontra nessas pessoas caracterizadas por essa marginalidade. Inclusive, isso é uma pesquisa aqui nos Estados Unidos. Parece que 4% das pessoas realmente acreditam nessa história dos reptilianos. Então, sim, isso acontece. E no outro extremo da axialidade, a gente pode pensar naquelas pessoas que são extremamente ingênuas, crédulas, que caem em golpes, por exemplo, de pessoas que mandam e-mails para todo mundo, falando que eu tenho uma causa aqui que precisa de milhares e centenas de milhares de dólares, de reais, enfim. E essas pessoas, elas realmente caem nesses golpes, se você for para pensar nas pessoas que geralmente sofrem muito com fraudes, você vai entender que existe um grupo de pessoas, uma porcentagem da população, que realmente ela é ingênua nesse sentido, que ela acaba acreditando nessas historinhas, e a gente tem essa axialidade. Esse perfil de personalidade axial.
O extremo disso seria aquelas pessoas que têm até aquelas espécies de delírios místicos, enquanto no extremo da marginalidade você tem as pessoas paranoicas, né, que elas acreditam que elas estão sendo perseguidas, que elas não podem confiar em ninguém, que o governo está atrás delas, que não sei o que, enfim. Já as relações de dominação e submissão são marcadas pelo exercer da influência, né? A pessoa dominante nem sempre é aquela que briga, que é agressiva, que impõe a si mesma. Então, na nossa sociedade, principalmente, o que a gente tem é que a dominância é exercida pelas pessoas com um perfil muito manipulador, pessoas que abusam e usam do seu charme para conseguir aquilo que elas querem, né? Então, é, a dominância não necessariamente ela vem dessa forma de vou mostrar que eu sou mais forte que você, mas não, é utilizar do charme para conseguir aquilo que você quer, né? Isso é uma característica predominante desse grupo de pessoas com esse traço mais dominante de personalidade, né, de posicionamento social. Enquanto isso, a submissão é muito marcada pela culpa, né? A pessoa submissa, ela acredita que ela não dá o valor real para as coisas que ela faz, né? Quando as coisas dão certo. E quando as coisas dão errado, ela simplesmente assume que aquilo foi culpa dela e não culpa de outras pessoas ou de outras circunstâncias. Ela vai achar que ela é um problema, né? Então, no extremo, essas pessoas elas acabam se tornando extremamente melancólicas e até mesmo depressivas, né, cronicamente, porque elas não são capazes de manter um nível assertivo de autoestima, né? E por outro lado, na dominância a gente tem que o extremo desse tipo de personalidade manipuladora, que gosta de usar o seu charme para conseguir as coisas que quer, é o próprio narcisismo e a sua incapacidade de aprender, de questionar a si mesmo, né? Eles acreditam que eles estão sempre certos, enfim, de olhar realmente para as outras pessoas, né? É esse excesso de autoestima que leva a um certo narcisismo. Por outro lado, e aí vai uma dica para vocês conseguirem lidar com essas pessoas de perfil muito dominante, você pode pensar que essas pessoas elas são extremamente covardes, no fim das contas. Sabe aquele cão que ladra e não morde? Então, é mais ou menos por aí. Você mantendo uma postura firme de confrontamento diante dessas pessoas, ela vai ralhar uma vez, vai ralhar duas, talvez tentar uma terceira tentativa de dominar, mas elas logo acabam desistindo disso porque, no fim das contas, elas não vão necessariamente partir para cima, elas são mais, né, elas têm esse traço de um certo perfil covarde por trás das suas atitudes, né? Estão tentando te manipular e se eles perceberem que não vão conseguir te manipular, então você tá bem. Uma curiosidade sobre o cérebro paleolímbico é que essas estruturas elas apresentam uma certa rigidez cognitiva, no sentido de que é muito difícil, uma vez estabelecido o nosso posicionamento social diante dos outros indivíduos do grupo, mudar este posicionamento. Então, aquelas pessoas que te prometem elevar sua autoestima rapidamente, né? Enfim, que elas prometem mudar a sua vida nesse sentido, te transformar numa pessoa completamente diferente, que você vai ser extrovertido, que você vai ser uma pessoa mais charmosa, mais atraente nesse sentido, né? Uma pessoa que exerce aí uma dominância, enfim, tudo aquilo que move aqui dentro desses eixos de confiança nos outros e confiança na gente mesmo, isso é bastante difícil de mudar. Então essas promessas milagrosas, elas não funcionam. Dá para mudar? Dá para mudar, mas é preciso um acompanhamento profissional, provavelmente com um psicólogo e um terapeuta cognitivo comportamental, para trabalhar essa questão ao longo do tempo, né? Pelo menos uns 6 meses de tratamento até que você consiga ver alguns tipos de mudança nesse sentido. Mas saiba que uma vez que esses traços de comportamento eles estão instaurados, eles estão lá programados dentro da sua cabecinha, vai demorar um pouco até que você consiga mudá-los. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o cérebro neolímbico, que é responsável basicamente pelas nossas motivações, pela nossa memória, é onde fica guardada a nossa personalidade, enfim. Tem bastante coisa interessante para a gente discutir no nosso próximo vídeo também. Então,
Eu te vejo lá e não esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um comentário aqui. Onde é que você se encaixa nesse eixo?